Começamos o nosso Chapecó Debate. Hoje o assunto é política. Nós vamos conversar com o deputado federal Valdir Colato nesta manhã de segunda-feira, que é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Um tema que o deputado também vai falar aqui no nosso programa. Nós estamos na 39ª semana, passaram-se 258 dias do ano de 2013, a lua é crescente. Hoje o tema é política e quando se fala em política, as pessoas ficam meio assim, não é? Mas a política está em nossas vidas e nós precisamos sempre melhorar, afastando os maus políticos. Conosco o deputado federal Valdir Colato, que está sempre em Brasília, sempre participando das reuniões. Deputado Valdir Colato, é um prazer grande recebê-lo aqui. Ele está com o seu assessor, o Peterson, também. Ok, deputado, antes de entrarmos na pauta que nós temos aqui, são várias, a lei dos desaparecidos, pauta importante que o senhor faz em Brasília, tem a lei dos resíduos sólidos, hoje é importante falarmos sobre isso, é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, que é um cuidado que devemos todos nós ter de conscientização. A chamada lei dos motoristas, outro assunto importante que incomoda, né? A criação da comissão especial que trata das demarcações de terras indígenas, assuntos da política em geral. Nós vamos falar sobre a situação do PMDB aqui de Chapecó também. O projeto de lei que quer instituir 13 de setembro como o Dia Nacional da Cachaça. Uma comissão aprova a proposta que regulamenta a produção de cachaça. O senhor também vai falar sobre isso. Nós temos aqui um outro assunto também importante, que é a questão dos citricultores que se reuniram com o ministro da Agricultura. Antes disso, deputado, vamos falar sobre as coisas ruins que acontecem em Brasília. Um assunto que os jornais destacaram no final de semana, já foi para as redes sociais. É um assunto que preocupa as APAES de todo o território nacional. O ministro Mercadante parece que tem essa visão. A ministra Gleice Hoffmann, lá da Casa Civil também, com relação às nossas crianças especiais. Esse trabalho maravilhoso que as APAES realizam em todo o Brasil, notadamente aqui em Chapecó, é uma preocupação, inclusive, as pessoas estão preocupadas com isso, notadamente aquelas que ajudam, que generosamente contribuem com as APAES, e nós temos muitos empresários, muitas pessoas, enfim, muitas famílias que fazem isso. E o governo vem com essa história das crianças especiais serem tratadas também junto com as demais crianças. Eu acho isso uma coisa horrorosa. Será que isso aí realmente passa, deputado? Qual a informação que o senhor traz para nós de Brasília com relação a essa questão das APAES? Casimiro, realmente se levanta uma situação aí muito preocupante, né? Nós recebemos essa notícia que há um grupo dentro do governo, assim, liderado pelo ministro Aloysio Mercadante, que é o ministro da Educação, e mais alguns deputados, a ministra Gleice, entendendo que as crianças ou as pessoas que são pessoas que participam da APAE são pessoas que estão excluídas, que devem ser incluídas na sociedade, na atividade educacional. E com isso, buscando trazê-las para dentro das salas de aulas para conviver com as outras crianças normais. Esse é um pensamento que algumas pessoas e um grupo na área política, principalmente dentro do Executivo, estão levando. Já chegou essa discussão dentro do Congresso Nacional, embora não tenha nada oficial ainda, né? E há também uma forte resistência do Congresso Nacional para que isso aconteça. Nós entendemos que realmente a APAE faz um papel extraordinário. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem uma lei que determina que 1% da arrecadação vá para as APAES, e é por isso que as APAES Santa Catarina são um exemplo para o Brasil, e elas estão aqui fazendo um grande trabalho, e nós entendemos também, né, que isso não é possível. Hoje, todo mundo fala que existe aí o bullying nas crianças nos colégios, né? Crianças Exatamente. normais, imagine você colocar uma criança, né, com problemas que são atenientes ao cuidado especial das APAES, né? E você colocar junto com as outras crianças. É realmente impossível. Eu tenho falado com muitas pessoas. Nesse final de semana mesmo, falei com
o Armando Roncalli, que é um dos coordenadores das APAES aqui em Santa Catarina, e ele me pedia, pelo amor de Deus, não deixa passar isso, porque nós vamos ter problemas seríssimos, e isso é impossível acontecer, dado a situação de cada criança, de cada pessoa que faz essa parte desse trabalho maravilhoso que as APAES fazem. Nós somos contra, nós temos um grupo de deputados já se manifestando e com certeza é muito difícil passar pelo Congresso Nacional porque ninguém é maluco de fazer uma coisa dessa. Nós entendemos que isso é impossível nós aprovar no Congresso Nacional. Eu sei que tem 2 senadores que apoiam essa maldita ideia, porque, sinceramente, né, deputado, as crianças especiais, elas têm que ter uma maneira especial de serem tratadas. Colocando-as junto com as crianças que são normais, eu acho que aí sim é o preconceito, não é? É verdade. E eu acho que essa questão no Senado, como é que está essa situação? Passa pelo Senado? Não, mas aí tem que depender também da Câmara Federal, não é? O trâmite é assim, né? Normalmente é uma proposta que vem do Executivo, né? Ou vem do Senado ou da Câmara. Então, a origem da casa que entrou o processo é que vai fazer o primeiro detalhe, a primeira discussão, a primeira votação. Aí, se for aprovado no Senado, no caso que tem um projeto, vai para a Câmara aprova ou reprova e depois volta à casa da origem. Então, mesmo que se o Senado aprovar e a Câmara reprovar, volta de novo para o Senado, aí o Senado tem a decisão conclusiva. E depois vai para a Presidente da República para sancionar ou revogar. Esse é o trâmite no Congresso Nacional. E a gente espera que realmente a gente consiga convencer os senadores, o governo, aqueles que ainda pensam assim, para não tramitar esse projeto. Eu vejo assim, uma grande resistência, um trabalho já feito dentro do Congresso, principalmente dentro da Câmara, para que isso não prospere, que seria um absurdo. Nós temos que manter as nossas APAES, ajudar as nossas APAES e aqueles que podem devem fazê-lo, porque é um trabalho fantástico. Eu acho uma experiência no Brasil para o mundo, né? Nem só para o Brasil, mas que nós temos aqui em Chapecó, inclusive, é um belo trabalho que é desenvolvido, não é? Todo mundo colabora. Nós temos também crianças especiais mantidas nos CEINs da Prefeitura, onde também se realiza esse belo trabalho. Eu acho que é um assinte, deputado, essa decisão vinda principalmente de um ministro da Educação, como Aloysio Mercadante, um homem que achamos de uma inteligência grande, e exatamente fazer uma proposta dessa, juntamente com essa ministra da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, que parece que não sabe o que é uma criança especial, pelo amor de Deus, não é? É verdade, nós, na verdade, temos que manter e criar mais APAES. Nós mesmo, como deputado, todas as horas estamos pressionados, né, vem pedidos de todos os lados para fundar as APAES onde não tem as APAES. Exatamente, né? Aliás, tem que colocar mais, né? Exatamente, os municípios que não têm, pede, deputado, nos ajude, arruma uma verba, faça uma emenda lá para nós podermos construir aqui a sede da APAE, fazer um trabalho, comprar um veículo, né? E é isso que nós pedimos todo dia. Ninguém pede para fechar a APAE, pede para abrir novas APAES. Então, a gente não entende por que dessa proposta que nós vamos lutar contra. Ok, deputado, que bom que o senhor está a favor dessa decisão via governo, que tomara não cresça, né? E vamos ajudar as APAES de Santa Catarina, principalmente aqui a de Chapecó também. Bem, vamos para outra notícia ruim, deputado, de política. O STF decide essa semana, através do ministro Celso de Mello, a revista Isto É, inclusive, traz na capa, virada do mensalão. Será que eles vão escapar? É a manchete. José Dirceu, José Genuíno, que é seu colega lá na Câmara, João Paulo Cunha também, Delúbio Soares e Marcos Valério e mais 7 mensaleiros. O STF está a um voto de garantir mais uma chance de defesa aos condenados. A decisão pode até reduzir o tamanho das penas e livrar alguns deles da prisão em regime fechado. Eu acredito que, desde quando começou, eu já imaginava que isso aí ia acontecer. Mas o novo julgamento jamais transformará culpados em inocentes. Escaparão eles, deputado? Olha, Casimiro, você sabe que essa questão do mensalão, ela vem há quase 10 anos, né? No ano 2002. Isso aí vai acabar prescrevendo, né? Daí ninguém é condenado, aí é uma festa, né? Exatamente, então... Aí vão atirar foguete pro José Dirceu aqui em Chapecó, vai ser uma maravilha. Nós tivemos aí, primeiro, você nem tocou, mas o episódio do Nadon, né? Que esse outro acabou também, sendo né, condenado,
e aí foi para a Câmara acabou não tendo os votos suficientes, embora a gente votou, a maioria dos deputados votaram, mas não foi, precisava 257 votos, faltou 20 votos para que ele fosse cassado. Embora, né, ele hoje já não é mais deputado, o deputado Amir Lando já assumiu no lugar dele e ele está preso lá. Então, esse foi um caso. Uma decisão política, vamos dizer, sem conhecer o que estava no processo, a Câmara tomou essa decisão. Agora, quando você leva para a última instância da Justiça brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, em que há mais de 10 anos trabalha nesse processo, faz todo um trabalho, chega a uma conclusão, toma a decisão de colegiado, né, que são os 11 ministros, não é vou dizer, o único que tomou essa decisão, uma discussão muito grande, exposta à mídia e à sociedade, tomou uma decisão e agora, né, volta atrás num processo que, para nós, é uma coisa muito incoerente. Se a última instância da Justiça brasileira toma a decisão e volta atrás, realmente nós estamos, nos preocupa muito, porque os ministros tiveram oportunidade de levantar toda a situação, né, dos processos, ver as provas, chamar as pessoas. E em todos esses anos ainda chegaram com uma indecisão. Tu imagina como é que vai ser a justiça. E o pior, dentro disso, se for aceito esses tais embargos infringentes, que é uma coisa criada pelo Supremo Tribunal Federal, não tem lei que dá respaldo a isso. Isso aí inventaram, né? Inventaram. Você vai ter uma condição seguinte, a última decisão da Justiça Maior do Brasil pode ser contestada. E aí você vai ter processos multiplicados por um grande número, né, porque ninguém vai chegar a uma conclusão final se alguém vai ser condenado. Bom, o Supremo Tribunal decidiu que está resolvida, a sentença está dada. Alguém entra com esse tal de embargo infringente para discutir de novo, né, para reabrir o processo. Então, na verdade é assim, quem tem dinheiro para trabalhar isso, pagar altas somas para os advogados, os grandes advogados. E é esses que estão ganhando? É esses que trabalham nesse processo. Quem não tem dinheiro não vai ao Supremo, né? Não tem como bancar isso, aguentar isso. Então seria a elitização da justiça, né? Para quem pode pagar um bom advogado para ir até a última instância, o que seria muito ruim para o Brasil. E, na verdade, o que está acontecendo hoje? Vai se desnudar também as questões que existem na justiça, porque as pessoas batem bastante forte no mundo político, mas e o mundo da justiça? Como é que funciona? Nós temos juízes maravilhosos, honestos, justos, como promotores, como delegados, todos, né? É verdade. Mas tem gente também que faz um jogo estranho, né? Sujo, com a exatamente, justiça, com a lei, né? Exatamente. E é isso que nós temos que mudar. Então o Brasil vai sabendo aos poucos o que está acontecendo. A gente espera que o ministro Celso de Mello tome uma decisão realmente justa e que ele ouça agora as manifestações. Eu acompanhei no final de semana as redes sociais, né, a imprensa batendo forte, desacreditando a justiça. Será que haverá alguma manifestação lá perto do Supremo vai ser quarta-feira o voto? Será a promessa é que, mobilização? menos tem, as redes sociais estão pedindo para convocar, então, de 1 milhão de pessoas lá na frente do Supremo Tribunal Federal, né? Eu espero que as pessoas realmente façam essa pressão, né? Porque nós precisamos que a justiça realmente saiba o que está acontecendo. Eu acho que aí também tem, Casimiro, um vício de origem. Veja, no Brasil, o sistema, quem indica os ministros é o presidente da República. Exato, da República. Exatamente. Então, aquela história, né? Tem 5 ou 6 lá que banda escolhe a música. Exato. Se foi nomeado pela presidente, como é que ele vai ter, assim, a isenção de votar contra o interesse do governo, né? Então, isso tem que mudar. A pessoa que chega no Supremo Tribunal Federal tem que ser pessoa de alto conhecimento técnico, jurídico, né? E para que ele sair lá dessa dependência de que o governo Exatamente, que tem que seja nomear. independente, que seja um juiz que ele vai lá. Isso pode mudar via Congresso, deputado? Essa questão da escolha do Nós temos que mudar a Constituição Federal. Tem que mudar a Constituição Federal, né? Então, isso pode ser feito, e é claro que há uma resistência muito grande do governo, por parte do próprio Supremo, de não mudar as regras do jogo. Mas eu acho que com isso você desnuda essa situação da justiça para uma rediscussão do como é que funciona isso, se realmente as influências aí estão acontecendo. Agora mesmo eu vi o senador Pedro Simão dizendo que o escritório do ministro Barroso, né, fez um autocontrato com uma empresa estatal, né? E ele hoje é um ministro que está decidindo as nomeado coisas, pelo governo. O Barroso, esse novato, né? Exatamente, que votou a favor dos embargos infringentes. Então, não há isenção, né? O próprio Toffoli, né, o ministro Toffoli, foi
foi advogado do Lula, do pessoal do governo, entende? Depois foi nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não tem a isenção suficiente para julgar um caso desse. Lewandowski, aquele é outro também, né? E aqui nós temos também o Zavascki, né? Sim. Aqui de Santa Catarina, que foi Faxinal dos Guedes, né? Que foi nomeado agora, que votou contra, que foi uma decepção para Santa Catarina, que eu achava que essa é a vergonha de Santa Catarina. Um juiz daqui, da nossa região, votando a favor dos condenados do mensalão. É brincadeira isso aí, né? É verdade. Então nós temos que fazer o dever de casa, eu acho que a justiça também tem que olhar para dentro, né? E fazer aquilo que tem que ser feito e realmente ser isenta e fazer a justiça dentro do processo. Veja que incoerência. Você tem uma lei, né? E essa lei tramita em todas as instâncias, primeira, segunda e instância superior, e chega na hora de decidir, você tem 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. A mesma lei, que 5 ministros votam de um jeito e 5 ministros do outro jeito. A lei é a mesma. Quer dizer, você não pode chegar numa instância superior da Justiça e ter dúvida de como é que a lei é, né? Porque se os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dúvida de como aplicar a lei, imagine o que acontece dentro da Justiça brasileira. E isso é aquele negócio que nós chamamos do achismo. Cada juiz ele vai buscar a decisão do que ele acha e não do que está escrito na lei. E aí cria-se impasse como criou no Supremo Tribunal. E não cumpre o que é para ser feito, que é a lei, né? Outra coisa também, né, deputado, nessa mesma linha, essa questão do ex-ministro Aires Brito, que é aposentado, e tem uma questão aí também bem feia que tramita e já saiu nos jornais também nesse fim de semana, com relação a um escritório que ele mantinha também de advocacia, não é? Exatamente. Estão cobrando aí dele que ele fez contratos com esse escritório, né, para defender aí umas causas, por exemplo, na cobrança compulsória dos sindicatos, né? Hoje todo trabalhador cobrança compulsória dos sindicatos, né? Os sindicatos, todo trabalhador tem que pagar um dia do seu salário do ano para os sindicatos. Então tem uma discussão no Supremo Tribunal Federal para não ser obrigatório, né? E ele, com isso, segurou essa decisão enquanto ministro, se aposentou, ficou na gaveta. Enquanto isso, a imprensa está dizendo que os sindicatos recolheram aí 450 milhões de reais. E, casualmente, a imprensa está denunciando, nesse final de semana, na Folha de São Paulo, eu li nesse final de semana, que o escritório contratado era do ex-ministro Aires Brito. Então, é uma coisa meio complicada. Aliás, o Aires Brito, só para contar um episódio aqui, quando nós tivemos com ele, era presidente do Supremo, nós tivemos uns 20 deputados e 5 senadores discutindo aquela questão da Raposa Serra do Sol, né? Para criar, não criar, aquela história toda, que os agricultores precisavam ficar plantando arroz lá, 1.700.000 hectares. O que nós queríamos? Que ele deixasse o pessoal continuar plantando arroz, que era em torno de 20.000 hectares, para 1.700.000 hectares, e pudesse desapropriar e jogar isso para os indígenas. Ele nos prometeu lá, disse, olha, eu não vou fazer isso e vou provar para vocês por que eu não vou fazer isso. Ele pegou um mapa, né? Um mapa, jogou em cima do mapa da Raposa Serra do Sol e disse, por que eu não vou votar favorável à Raposa Serra do Sol? Porque esse mapa aqui dos minérios do Brasil é exatamente onde está a Raposa Serra do Sol. Aí estava ouro, nióbio, prata, todos os minérios do lado de cima. Então, isso aqui, na verdade, os indígenas não querem a terra. É a questão dos minérios que está em discussão. Por isso, eu vou ser contra isso. E, curiosamente, uma semana ele mudou de ideia e criou a Raposa Serra do Sol, que é uma grande discussão. Por que foi criada a Raposa Serra do Sol? É para os índios? Não, os índios estão no lixão em Rio Branco. Não tem mais ninguém que produz lá naquela área, né? E aquela área é onde tem o grande mapa dos minérios do Brasil. Quem que vai ser beneficiado com isso? Foi uma decisão do ministro Aires Brito, que eu, inclusive, coloquei nas redes sociais, que ele deve uma explicação para o Brasil. Já cobrei publicamente isso, por que ele criou a Raposa Serra do Sol, mudando de ideia daquilo que falou para nós, que não poderia fazê-lo, porque o mapa dos minérios da Raposa do Sol era a mesma. Uma questão, inclusive, de caráter, né, deputado? Um homem desse, para mim, não vale o que come, apesar de ser ministro. Toma uma decisão que realmente é estranha. Pelo amor de Deus. E agora volta, inclusive, a advogar, né, como advogado e aí... Sendo beneficiado agora por essa história do compulsório, dos sindicatos, e está aí aposentado com uma bela aposentadoria, e uma aposentadoria que não é pequena não, hein? Então, deve ser em torno de 27 mil. 27 mil reais, fora benefícios. Olha, é uma coisa muito séria. Por isso que, quando se fala em política, as pessoas começam Esperamos que essa questão do STF, assim como as pessoas se manifestaram por causa de 10 centavos aí na questão dos ônibus,
em todo o Brasil, eu acho que é válido, inclusive, se manifestem agora também, porque isso aqui é uma decisão que vai ser importante. Ou os condenados do mensalão vão ficar fazendo festa a vida inteira. Inclusive aqui em Chapecó, eu tenho certeza que se inocentarem o José Dirceu, principalmente, vai ser uma festa. Vão atirar foguete a madrugada inteira. Bem, vamos adiante. Deputado, falando ainda sobre as manifestações que ocorreram a nível de Brasil, contra algumas decisões do governo, algumas coisas melhoraram. Qual é a sua visão sobre isso, deputado? A nível de Congresso Nacional, Câmara Federal, principalmente. Olha, Casimiro, eu acho que foi importante essa manifestação, embora nós repudiamos a baderna, né, que sim, acabou fora a baderna, tomando conta de alguns setores aí, mas eu acho que a manifestação da população é importante. O Congresso tomou algumas decisões, desengavetou, vamos dizer assim, alguns processos e projetos que não andaria, né? Essa questão mesmo do voto secreto, que a Câmara já votou para acabar com o voto secreto, né? A questão do Donadom também, né? Isso, porque isso, vamos dizer, se precipitou o processo, né? A questão do Donadom teve o seu lado, vamos dizer, positivo de você tirar um projeto que não andaria nunca, né? Então provocou essa situação, como eu tenho certeza vai provocar mudanças no Supremo Tribunal Federal e na Justiça se aceitarem esses embargos infringentes, que a população, a sociedade vai cobrar, né, da Justiça mudanças também. Então é sempre importante que a gente veja isso e acontece. O que nos preocupa hoje dentro do Congresso Nacional, que está decidindo muita coisa sob pressão, né? Bom, eu tenho lá uma categoria que quer ser enquadrada, quer aumentar o seu salário, você vai para o plenário da Câmara, vai lá, como já o pessoal entrou, quebrou tudo lá, e faz sua pressão, faz a pauta mudar, né? Então, não se preocupa muito, porque essa pressão normalmente é para dar mais despesa para o país, né? Não é você melhorar a situação da agricultura, as nossas rodovias, a infraestrutura, a logística, né? Nós temos uma melhor saúde, uma educação, melhor segurança. Isso praticamente não entrou na pauta daqueles que vão pressionar o Congresso Nacional. Então, é preciso que toda a sociedade, inclusive a sociedade que produz, que trabalha, que paga a conta, também esteja nesse processo, porque não daqui a pouco as pessoas vão querer privilégio, quem que paga a conta, né? E isso que está acontecendo. Mas agora, me parece assim que a gente está agilizando muitos processos, muitas coisas que estavam assim facilmente sendo votadas, hoje tem uma reflexão maior. Eu digo que o Congresso mudou, né? Está refletindo, está buscando projetos que realmente são de nível assim, de interesse do Brasil e não interesse de grupos, né? Uhum. Eu acho que isso que é o importante que aconteceu. E é preciso que as pessoas fiquem atentas a esse processo. A corrupção, por exemplo, tem que ser combatida. Eu sou de acordo que quem quiser ganhar dinheiro vá para a vida privada. A área pública é missão. Então, essa negócio da corrupção, a população pode ficar atenta. Embora tenhamos eleição do que vem, o pessoal fala numa reforma política que não virá, mas a verdadeira... Não vai acontecer, né, deputado? Não virá. Não tem como você ter, vamos dizer assim, fazer que as coisas se acertem, se encontrem as propostas, né? E tenha consenso dentro dessa questão de como fazer a mudança política. A mudança política, eu digo, é uma só. É você estabelecer um sistema vamos dizer assim, de penalizar o corrupto e o corruptor, né? Se alguém corrompeu, né, penaliza. Se alguém vendeu o voto, penaliza. Essa é a reforma política que nós temos que fazer. Porque aí você vai ter uma coisa transparente. Mas a verdadeira reforma política é nas urnas. As pessoas tirar da vida pública. E esse sistema que nós temos no Brasil é bom, né, deputado? Eu acho que é o melhor, né? Uhum. Não adianta nós ficar inventando, por exemplo, voto distrital, que o pessoal fala muito. Aqui no Oeste nós ficaríamos com 2 deputados federais, que estamos 7, né? Uhum. Ficaríamos com 4 Diminuiria, estadual. né? Diminuiria. As regiões menos habitadas terão menos representação política, porque é proporcional ao número de eleitores que você vai ter as regionais, que vai ter os distritos, nós chamamos assim, né? Então, você não tem. Eu sou de uma proposta que seria o distritão. Aqui em Santa Catarina, os 16 mais votados, né, seriam os 16 deputados. Os 40 federais, os estaduais, os 40 mais votados, seriam os 40 deputados estaduais. Então, aí você pegaria aqueles que realmente tiveram mais votos, e então eu acho que seria o mais justo. Mas essa questão hoje é muito mais fácil de você trabalhar e não ter tanto assim, você currais eleitorais, você dominar aquela região e acaba elegendo às vezes pessoas erradas. Então é uma escolha universal, né? Todo o estado pode votar nos seus deputados e aí
você tem assim uma coisa menos fácil de você manipular dentro da política. Então a reforma não sai e, na verdade, o que nós precisamos fazer é na eleição do ano que vem, aqueles que não representar bem a sociedade, não fizeram aquilo que você tem que fazer, né, o voto é a justiça. As pessoas não votarem, né, deputado? Não votarem, votar nas pessoas boas, pessoas Exato. que têm Eu compromisso acredito, inclusive, que essas manifestações ajudam também a conscientizar as pessoas a votarem melhor, não é, deputado? Sim. Viu, Casimiro? Eu penso assim, ó, que o voto secreto tinha que acabar, sabe? Não, o voto secreto é um horror, né? Todo voto secreto, porque assim, mesmo o voto do eleitor, se eu fiz 87 mil votos, eu não sei quem é que votou para mim. O pessoal diz, eu votei para ti, mas eu não sei, né? Então, se você souber quem votou para ti, né, você tem responsabilidade com ele. Quem votou no candidato também tem responsabilidade. Olha, eu votei nele, eu tenho responsabilidade de que ele vai fazer, porque senão eu vou ser um que estou ajudando a levar. Eu sempre digo que a política não transforma as pessoas em bandido. Quem transforma bandido em política é o voto. Né? Então, isso nós temos que ver bem claramente para poder acertar essa questão. Se acabasse com o voto secreto, com certeza nós seríamos mais transparentes. Bom, eu tenho minha opinião, deixa eu externar minha posição, onde estiver, né? E vou assumir a minha posição e com certeza nós teríamos aí uma política mais transparente. Exatamente. Deputado Valdir Colato, nós teremos eleições ano que vem para deputado federal também. O senhor já colocou o seu nome à disposição, vai concorrer. Com essas manifestações também muda-se um pouco, eu acredito, essa questão de como trabalhar para obter o voto da população. Com as manifestações também, muitas pessoas ficam mais conscientes com relação às informações que a imprensa passa, né? Elas estão muito atentas. O senhor vai mudar essa sistemática da sua campanha? O que o senhor pensa em fazer? Eu acho que sim, a eleição do ano que vem, nós estamos aí fazendo um trabalho. Eu tenho 78 projetos que estão andando no Congresso Nacional, acho projetos importantes, né, que nós temos que levar. Agora mesmo estamos implantando o Código Florestal Brasileiro. Eu tenho a lei das parcerias, que trata dos frigoríficos, dos agricultores. Nós temos a lei das franquias, que é uma coisa que não está regulada no Brasil, né? Enfim, projetos importantes para o país e que nós precisamos fazer tocar. A questão indígena, a questão quilombola, a questão do direito de propriedade. Nós estamos aí trabalhando todo esse processo e nós precisamos fazer realmente esse trabalho. Então, eu vou me colocar à disposição do Partido Novo para concorrer como deputado federal, se assim o partido entender. E a população, eu jogo assim, ó, a população está atenta, vai analisar quem são os candidatos, vejo que haverá grande renovação, né? Eu acho que a gente sente assim que as pessoas querem votar para as pessoas diferentes, e aquelas que estão na política vão passar por um crivo, né? Vamos dizer assim, uma lente daquelas, né? Uma depuração. Uma lupa bem grande, né? Para que as pessoas saibam o que estão fazendo aqueles que são políticos, o que fizeram, qual é a sua história, qual é o seu comportamento, como é que eles se comportam diante dessa onda de corrupção, que eu acho que a questão da corrupção é a impunidade que está acontecendo. Está no mensalão. Eu faço. O exemplo está no STF, né? Exato. Então o pessoal às vezes briga com os políticos, mas nós fazemos a CPI. O que é a CPI? A CPI é uma comissão de inquérito. Você levanta todas essas ações, né? Manda para a Justiça, manda para o Tribunal de Contas, para a Procuradoria-Geral da República, todos os órgãos, Polícia Federal, e não acontece mais nada, né? Eu, por exemplo, fui relator da CPI do endividamento agrícola, provei que os bancos roubaram dos agricultores 25 bilhões de dólares, debitaram na conta ilegalmente, né? Na conta dos agricultores, denunciei para o mundo, foi em 93, até hoje ninguém fez nada, né? E o dinheiro nem voltou, deputado? Não voltou, ao contrário, os bancos acabaram processando os agricultores perderam as propriedades, né? Isso é uma injustiça que se fez no Brasil, e ninguém fez nada, entende? Então, por quê? Porque os bancos são poderosos, eles têm bons advogados, eles têm, né, todo um processo aí. Então, nós temos que olhar isso. Quem faz o quê? Como é que é o comportamento das pessoas? Eu acho que aí o eleitor vai decidir pelo seu voto e a gente está fazendo o nosso trabalho, esperando passar por essa análise, né, e as pessoas que decidam. Se nós temos aí a confiança ainda da população para continuar representando o Oeste e essa região, nós estaremos na linha de frente. Se não, né, volto a ser um engenheiro agrônomo, que é o que eu sempre fiz, e quero voltar a ser agrônomo e voltar para a roça, porque lá eu estou com o meu umbigo na roça. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a agricultura, produzir alimento, comida que chega na mesa, não tem coisa mais nobre que isso. E eu vou continuar lutando por esse setor, porque lutando pela agricultura, eu sei que estou lutando para quem mora na cidade, para que a comida chegue à mesa de cada um de nós todos os dias. Muito bem, chega um recado aqui do Rudy Batistello, o Rudão que sempre ouve, e diz o seguinte: o povo da linha Batistello gosta muito do deputado Colato porque ele briga pelo agricultor, e manda um abraço para o senhor, deputado.
Obrigado, Olívio. Isso é a nossa luta, né? Eu vim da roça, né? Eu digo que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Então eu estou lá no Congresso Nacional, por acaso, um agricultor que está lá, filho de um agricultor e uma agricultora, 14 irmãos, eu sei que é essa lida e tenho obrigação de defender a agricultura. Por quê? Se nós não defender a agricultura, né, quem é que vai continuar produzindo essa comida boa, feijão, arroz, a carne que chega à nossa mesa? É o nosso agricultor. Deixa um abraço aí, Batistelo, e com certeza vamos continuar essa luta, lutando pelo agricultor e pelo direito de propriedade que eles têm, que são os legítimos proprietários de terra, e muitas vezes são perseguidos por Ministério do Trabalho, né? Índios, quilombolas, não sei o quê, FUNAI, e nós temos que defendê-los. Essa é a minha missão, isso até que eu tenha força, e deixo um abraço aqui a todos os nossos queridos agricultores. Muito bem. Confirmado, deputado, novo equipamento de radioterapia, então, para o Hospital Regional. O Ministério da Saúde confirmou a instalação do novo equipamento de radioterapia, que vai dobrar a capacidade de atendimento do hospital. Essa é a informação que o senhor traz também, né? É verdade, nós estamos aí trabalhando muito com o Hospital Regional, né, que faz um grande trabalho, e essa é uma reivindicação grande. Nós precisamos atender mais o pessoal que tem problema aí de câncer, né, que os equipamentos já não atendem mais toda a nossa região, que mais de 1 milhão de pessoas que vão ao Hospital Regional e faz o que pode. Então, com isso, nós vamos ter ampliação, o Ministério da Saúde já comunicou, nós vamos ter aí a licitação do equipamento no mês de outubro agora, e esperamos que, mais uma vez, a gente consiga ajudar o Hospital Regional e, por sinal, a toda a nossa população que merece um tratamento de saúde melhor. Muito bem, a instalação seria no mês de outubro, deputado? Mês de outubro era a compra dos equipamentos, só depois virar para cá, deverá ser aí, mês de novembro, que vai acontecer esses equipamentos que chegam aí, ajudando a ampliar aí o atendimento, que hoje parece que é em torno de 70 pessoas, vai ir para 100, 150, dobrando essa capacidade que as pessoas estão aí todo dia precisando, indo para outros centros, porque não tem condições de atender todos os nossos amigos do Oeste Catarinense. Muito bem. Deputado, na pauta aqui, lei dos desaparecidos, utilização do celular para localização, como é que está essa lei? Essa lei, Casimiro, foi um projeto de lei que eu fiz, e se transformou na lei 12.841, né? Que é o seguinte, que as empresas operadoras de telefone celular podem criar um programa e ajudar a procurar os desaparecidos. O que acontece hoje? O Brasil tem em torno de 200 mil desaparecidos por ano. Isso é uma coisa... 200 mil? 200 mil. São 4 guerras do Vietnã. O Vietnã morreu 50 mil pessoas. São 4 guerras do Vietnã que todos os anos desaparecem no Brasil. Aqui em Santa Catarina, em torno de 3 mil. Né? Cada 11 minutos desaparece alguém no Brasil. E preocupado com isso, eu vi a dificuldade das pessoas, das famílias de procurar seus desaparecidos, porque ela vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e fica por isso mesmo. Mal sai um folhetinho espalhado na cidade. Então, quando você transforma isso, vou dizer, dá autonomia para que as operadoras possam jogar nas redes sociais, você tem uma rede mundial, né? Porque vai para a internet e vai para o mundo. Vai lá com a foto e tal. Nós fizemos uma reunião com todas as operadoras, dia 23 agora vamos fazer outra reunião, para dizer como é que objetivamente nós estamos fazendo. A Polícia Militar de Santa Catarina, já o comandante esteve conosco, né? O comandante geral da polícia, né? E também o major Márcio, né? Ele já implantou SOS Desaparecidos em Santa Catarina. Nós estamos juntando a Universidade Federal, a Polícia Militar e também nós lá em Brasília para fazer um programa junto com as operadoras que elas possam ter, então, essa pessoa. Você vai na operadoras, olha, tem aqui a fotografia, tem aqui as informações, passa para esse programa, ele vai circular nas redes sociais e pode ser encontrado. Até hoje era proibido fazer isso a não ser por ordem judicial. Então, com isso, nós vamos fazer com que nós possamos trabalhar rapidamente e termos, então, a busca dessas pessoas. Nós encontrar uma, né, por dia, por ano, já é um grande benefício para a sociedade, que é uma lei. E as famílias que têm esse problema... famílias que imaginam o problema que tem cada uma, né? Seríssimo, né? Desaparecidos aí da sua família, um ente querido, e que precisa ser achado, e eu acho que as redes sociais podem fazer isso junto às operadoras, todas elas aceitaram, né? E eu pedi para fazer gratuitamente isso aí como uma ação social das empresas junto à sociedade, que as telefones ganham muito dinheiro, né? Vão muito bem, obrigado, às vezes atendem até mal, né? Exatamente. Mas elas podem fazer isso tranquilamente para nós trazer um pouquinho mais de conforto às pessoas que têm aí essa, né, tragédia de ter um ente querido desaparecido. Inclusive, né, deputado, nesses 200 mil que são desaparecidos,
quase que diariamente. Tem muitas crianças também, né, deputado? A maioria é crianças e mulheres. A maioria é crianças e mulheres, né? Então nós temos que atacar isso, isso é uma epidemia que aconteceu no Brasil e nós estamos atrás disso para buscar a solução e não vejo melhor forma do que através das redes sociais, da internet, a gente possa então clarear isso e as pessoas procurar seus entes dentro da rede social. Muito bem, hoje Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, o deputado também tem a Lei dos Resíduos Sólidos. Como é que está essa situação, deputado? Olha, nós temos realmente, Casimiro, essa lei, a 4.337, que ainda é um projeto de lei, na verdade, né? O que nós estamos vendo aqui no Brasil? Nós estamos vendo que as pessoas produzem um lixo, em torno de 1 quilo por dia, hoje é a média, né, no Brasil. Quanto mais consome, mais lixo você tem. E nós está acontecendo que esse lixo é transferido de uma cidade para outra, de um estado para outro, e até veio agora, né, o Brasil pegou contêineres da Inglaterra mandando lixo aqui para o Brasil. Isso é barbaridade. Nosso projeto se baseia no quê? Cada estado que produzir o seu lixo, né, que ele vai resolver o problema do seu lixo com lixão, com transformação, com queima, com transformação em energia, e os municípios também fazer isso. O que não pode é você ficar aqui, por exemplo, trazendo o lixo de um município para outro. Por exemplo, eu sei que o pessoal de Saudades tem uma bronca danada porque o lixo de Chapecó vai para lá, né? E que eles não têm nada a ver com o lixo de Chapecó. Ali em Erval Velho, por exemplo, tem 35 municípios que mandam o lixo para o lixão de Erval Velho. O povo de lá está apavorado porque ele está recebendo lixo de 35 municípios, município pequeno, e não sabe o que fazer disso. E o lixão está trazendo transtornos muito grandes para ele. Então, o nosso projeto é assim, cada um resolve o seu problema de lixo, de um estado para o outro não pode vir, nós estamos recebendo cada lixo. um cuide do seu lixo. Nós estamos recebendo lixo aqui da Rondônia, do Mato Grosso, né? Essas coisas é um absurdo você trazer até lixo hospitalar para cá. Então, isso é uma denúncia que eu fiz e faço, e eu acho que isso é um absurdo, e os outros municípios também, cada um cuida do seu lixo. Agora, no ano que vem, em 2014, nós temos a lei do lixo, que é 12.305 lixo sólido, cada um vai ter que fazer o tratamento do seu lixo, não pode ter mais lixão a céu aberto, né? Você vai ter que achar um jeito de fazer a transformação do lixo reciclado não reciclado, né? Para a transformação em reciclado ou transformando em energia, né? Você não pode deixar mais o lixão aí criar corvo e esses bichos tudo aí. E também, então, o reciclado você poder trabalhar. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito, é muito oneroso, né? Nós temos aqui, por exemplo, em Chapecó, nós temos aí uma quantidade enorme de lixo que é produzido, né? São 4 mil toneladas por mês, mais ou menos, de lixo. Né? Nós temos que achar um jeito de resolver isso. Então, o nosso projeto faz essa questão e quando o município quiser receber o lixo, então tem que ter a decisão e aprovação pela Câmara de Vereadores. Né? Câmara de Vereadores, se eu aceito que venha o lixo daqui e dali, você possa fazer. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando, para ver regular, e as pessoas brigam o meio ambiente, a questão, mas você às vezes não faz a sua parte. Não é que você põe o teu lixo, você recicla teu lixo. Bom, eu pago a prefeitura aí, o coleta de lixo, está resolvido. Não está. Nós temos que fazer a nossa parte, reciclar o nosso lixo, ver para onde é que ele vai, qual é que é a embalagem, para onde que vai, onde é que fica. É todo um processo que cada um fazer a sua parte. Enfim, fazer com que cada um de nós pense e diga, eu sou um poluidor, eu sou um preservador. Eu tenho uma dívida com o meio ambiente, eu tenho um crédito com o meio ambiente. É essa a questão que nós temos que fazer. E não adianta dizer, esse é o problema do outro. Não, cada um de nós tem essa condição e deve fazer a sua parte na questão ambiental. De cuidar o seu lixo, né, deputado? Cuidar do seu lixo, com certeza. Cada um tem que saber o que vai fazer. Eu me entristeço às vezes, né? O pessoal faz uma festa, vai para lá, né? Quando termina a festa, é lixo, é aquela coisa toda. E tudo jogado ao bel prazer. O poder público tem que ir lá gastar para recolher. Então, as pessoas têm que ter consciência que também ele é responsável pelo seu lixo, inclusive os fumantes, né? Os fumantes exatamente. Você se autocontrola, você faz a sua parte não se autopoluindo, né? É isso que você tem que fazer. E eu sei que você já deixou do cigarro, né? Sim. Parabéns. E porque realmente o cigarro não faz mal para ninguém, faz mal para todo mundo. E nós precisamos controlar essa questão da poluição, cada um fazendo sua parte. Certo. Deputado, antes de irmos para o outro intervalo e depois vamos para os minutos finais do nosso programa, nós temos uma pergunta também aqui com relação ao pai de uma ouvinte que passou o telefone e gostaria que o senhor também entrasse em contato, nós já vamos passar. Nós temos lá também uma lei que o senhor bate muito, essa questão da desburocratização, deputado, como está isso?
É verdade, Casimiro, o Brasil está enterrado na burocracia. Eu digo que perdemos, inclusive, dinheiro, né, por causa disso. Exatamente, plagiando aquela história que dizia antigamente o Brasil acaba com a saúva acaba com o Brasil, né? Eu diria agora que hoje é a burocracia. O Brasil acaba com a burocracia acaba com o Brasil. Nós temos aqui um processo infernal de burocracia, e isso é custo Brasil. E nós temos a Frente Parlamentar de Desburocratização, eu sou presidente, estamos lutando para buscar saída nesse processo. Só para você ter uma ideia, agora nós estamos para editar um livro aí do Dr. Leôncio, que é um estudioso nesse processo, só de leis que tratam da questão tributária no Brasil, esse livro vai pesar 6,7 toneladas. São 4,5 milhões de atos que regulam a questão fiscal e tributária no Brasil. Alguém pode conviver com isso? É claro que não. Então você tem exemplos assim, fantástico, uma carga que chega no porto, leva cerca de 30 dias para chegar e sair, essa carga, lá fora 3 dias, só que um navio parado no porto custa $50 mil por dia, e isso vai cair nas costas de quem? Do produtor, quando exporta, ou do consumidor, quando recebe uma mercadoria que vai ser embutido na sua E isso fatura. É tanto do pequeno como do médio e do grande produtor, né? Todos. Né? O cidadão comum também está atrelado a essa questão da burocratização, não é, deputado? Exatamente. Só para você ter uma ideia, o Brasil gasta 0,4% do produto interno bruto só para arrecadar imposto. São 40 bilhões por ano. É o que nós gastamos na educação. Né? Esses 40 bilhões que você gasta só para arrecadar, né, os impostos. Imagina a confusão que é isso. E pessoas que precisam. Eu tenho um amigo que tem um empresário, ele tem uma empresa aqui no Brasil e uma empresa nos Estados Unidos. E ele me falou, olha, deputado, a mesma empresa, a mesma produção, aqui eu tenho 200 pessoas para cuidar da questão da arrecadação dos impostos e dos impostos. 200 pessoas. Lá nos Estados Unidos, sabe quantas? Duas pessoas para cuidar disso. Então, imagina o custo dele aqui e de lá. Então, eu tenho que ir embora. E assim a burocracia está expulsando gente aqui. Eu tenho amigos que estão colocando empresas no Paraguai, na Argentina, porque não conseguem ultrapassar a burocracia, as exigências inúteis que estão sendo cobradas aqui no Brasil. Até para abrir uma empresa, né, deputado? Abrir uma empresa aqui no Brasil é uma das piores, né? Você leva aí... E para fechar também, outro drama. Você não consegue. Lá fora, 2 dias você cria uma empresa, 3 dias você deixa para lá. Você elimina essa empresa. Aqui você leva 1 ano, 2 anos, 9 meses, 90 dias, no mínimo, para você criar uma empresa. E depois para você dar baixa, então, isso é um calvário que você tem que andar. Inclusive, principalmente os cartórios. Por exemplo, hoje é um inferno você fazer uma escritura, alguma coisa. Você tem que fazer a ratificação da ratificação, de buscar o vizinho que mora ali para ver se realmente é o confrontante, que já morreu, que já tem sucessor, que já tem herdeiros, que você não acha mais, não sabe onde é que está, e aí inferniza a vida do cidadão do dia a dia. Então nós precisamos trabalhar nisso. A questão, por exemplo, de licença... Pode ser modificada essa lei? Pode. A licença ambiental, por exemplo. Hoje tem empresas aí, empreendimentos que levam 2, 3, 5 anos para ter a licença ambiental. Eu sou relator agora do projeto para desburocratizar essa questão, porque muitas vezes custa mais caro você ter a licença ambiental do que a construção da empresa. É um negócio absurdo, né? E as pessoas e as empresas fogem do Brasil por isso, né? Porque o custo é muito grande. Então nós estamos buscando essas ações em todas as áreas, inclusive recebendo sugestões e essa nova lei pode entrar em pauta para votação e modificá-la, na sua visão, quando? É assim. Há um prazo É assim, Casimiro. Você não tem assim uma lei para você mudar tudo, né? Por exemplo, agora estamos fazendo uma lei para mudar a burocracia da licença ambiental, né? Para você ser mais ágil. Não precisa ser descuidado com o setor ambiental. Você tem que ser mais ágil. Você não pode ficar esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos para ver se alguém vai fazer uma análise e tal. Então, o que nós estamos fazendo? Cada setor levanta o problema que está ocorrendo no dia a dia, nos passa o problema e como é que tinha que ser resolvido. Assim é que nós vamos começar a mudar o Brasil. O Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores têm que fazer aquilo que é a realidade da sociedade. Nós temos a mania de fazer leis, querer colocar tudo ali, olha, se pode, não pode, assim, assado, o que está na lei, o que não está na lei. Não, você tem que levar o bom senso. Você tem a Constituição dos Estados Unidos, tem 7 artigos, nós temos 250. É uma coisa horrível. Né? Entende? Então, o que o juiz decide? Decide pela realidade.
Qual é que é o bom senso da realidade daquele ato assim? Bom, eu analiso como é que a sociedade evoluiu, como é que tem a tecnologia, e vou decidir pelo momento qual é que é o lado justo. Todos nós sabemos o que é certo e errado, né? Isso está escrito na lei. Então, o que nós fizemos? Escrevemos tudo na lei e agora não conseguimos nos livrar desse cipoal emaranhado de burocracia que toda hora que você bate aqui ali, as pessoas pedem coisas que não servem para nada, né? E você tem que fazer um papel, mudar aqui, mudar ali, que nem na área de frigorífico. O pessoal diz, eu quero 3 metros de pé direito, né? De altura do frigorífico para você poder produzir. Um amigo meu diz, ninguém come pé direito, né? Você tem que fazer as coisas que tenham um bom produto, uma boa sanidade, uma boa qualidade, e é isso que interessa, e não o tipo de construção que você vai ter que fazer por uma exigência burocrática. Minutos finais do nosso Chapecó Debate, hoje com o deputado federal Valdir Colato. Nós temos aqui o caso da dona Terezinha, no caso da APAE, né, que nós falamos no início do programa. Nosso bom dia para a dona Terezinha, inclusive estou passando o número do seu telefone também para o deputado. Ela diz o seguinte, a minha sobrinha ia na APAE e colocaram ela a estudar no colégio do bairro Engenho Brown. Só que ela é especial, é esse caso, né? Ela não escreve, não fala, não mexe as mãos, fica sentadinha a manhã toda, nem no banheiro não levam ela e ela quer voltar para a APAE. Já tentamos várias vezes, se não conseguimos, pede para que o deputado possa fazer alguma coisa. Eu estou passando essa solicitação, deputado, para o senhor. Se o senhor puder ajudar a dona Terezinha com relação à sua sobrinha a retornar para a APAE, vai ser uma coisa muito boa, uma boa ação sua. Obrigado, dona Terezinha, com certeza. Vou levar para Brasília um exemplo concreto da sua sobrinha. Exatamente, né? Para mostrar lá para a dona Gleice Hoffmann e o Mercadante o que acontece. Qual é a dificuldade que as pessoas têm. Isso realmente é um exemplo que nós temos que defender, e vou levar esse caso aqui concreto, né? E outros que puderem nos mandar, nós agradecemos, porque é assim que a gente consegue tirar da cabeça das pessoas, às vezes, uma noção distorcida do que é a nossa APAE. Muito bem. Deputado Valdir Colato, vamos aos assuntos aqui de Chapecó, notadamente essa criação da comissão especial que trata das demarcações de terras indígenas, produtores que realizam o seu trabalho em muitas regiões têm que sair porque se determina que a terra é indígena. Como está essa situação, deputado? A gente, quando vê na televisão um produtor chorar porque vai perder a sua terra, a sua produção, a sua casinha, olha, a gente fica horrorizado com a cena, porque é de chorar, não é, deputado? Como é que estão essas demarcações? É verdade, Casimiro, nós estamos trabalhando há muito tempo essa questão, e é preciso que as pessoas não confundam a questão do índio com a questão das terras. Nós somos favoráveis a que o índio seja um brasileiro igual a todo mundo, que seja incluído na sociedade, tenha educação, saúde. É que isso que eles precisam, uma política para o nosso indígeo que quer ir para a faculdade, que quer, né, estar integrado todos na sociedade, merecem, né? E eu tenho, inclusive, recebi visita de 6 caciques aqui dos nossos indígenas, Cagangue, Guarani, etc., dizendo, olha, nós não queremos mais terra, nós queremos ser reconhecidos como brasileiros. Com melhores condições. Melhores condições. Né? Nós estamos lá, não temos saúde, não temos educação, não podemos plantar, ninguém nos dá assistência. Enfim, é isso que eles querem. Eles querem dizer, não quero ser mais uma pessoa que vai extrair uma questão que são os extrativos, nós queremos ser produtores, né? Infelizmente, tem muita gente por trás disso que levam a questão indígena, é o CIMI que está aí fazendo todo um trabalho, é as ONGs, tem todo um processo atrás disso. Então, nós somos favoráveis aos índios, temos que ajudar os nossos indígenas, mas a questão das terras é diferente. Então, é o direito de propriedade que nós estamos falando. Hoje é uns, amanhã outros, e se nós voltarmos para aquilo que o governo quer, as pessoas que ideologicamente trabalham esse processo, nós vamos ter que devolver o Brasil para os indígenas. E isso não é verdadeiro, isso nós temos que, não é justo. Então, a Constituição de 88 foi bem clara, artigo 231, são terras indígenas, aquelas que ocupam naquele dia 5 de outubro de 88, quando foi feita a Constituição. Aí as pessoas começam a colocar que ocupam tradicionalmente. O que é tradicionalmente? Buscar o ano de 1500. E aí cria uma história antropológica, normalmente laudos falsos, manipulados, e se cria uma história, se faz um processo, dá uma portaria e se cria essas áreas. Hoje nós temos em torno de 26 áreas aqui em Santa Catarina que estão sendo buscadas a ser indígenas. Nós tivemos aqui a cidade de Trentim, agora tem o Pinhal 1 e agora o Pinhal 2, que era 890 hectares, que querem 4,8 mil hectares. São 300 famílias que serão desalojadas aqui
da área do Pinhal, né? Que é Arvoredo, Paial e também Ceará e essa região, que vão perder as suas terras. E tem uma decisão aqui no juiz federal, que tem uma decisão de não se respeitar a portaria. Outro juiz, o doutor Guelli, agora entendeu diferente e derrubou a liminar e trouxe de novo, né, o conflito e a intranquilidade para essas pessoas. Felizmente, essa decisão do juiz disse que os agricultores vão ficar nas suas propriedades até a decisão final. Então, isso vai para o Supremo Tribunal Federal. E nós, o que estamos fazendo como deputado? Nós criamos uma emenda constitucional, a 215, vai ser implantado agora o programa, e vamos fazer reuniões em todo o Brasil mostrando o que é a questão indígena. Hoje são 13% das terras já são indígenas, né? São cerca de 120 milhões de hectares, só para saber, Santa Catarina tem 9 milhões. Né? Santa Catarina com 9 milhões. 9 milhões. Então são 11, 12, 13 Santa Catarina. Para 800 mil índios, né? Que são 0,4% da população brasileira. E a meta é chegar a 25% do Brasil. Então nós temos que resolver isso, porque os agricultores são legítimos proprietários, têm título, nós temos título de 1892 aqui na região. 1892, e as pessoas dizendo que não, que tinha índio. Então, nós temos que fazer toda uma revisão das áreas que já foram criadas e fazer com que o Congresso Nacional decida se é terra indígena ou não terra indígena as áreas que são levantadas como possíveis terra indígena. Esse é o estudo que nós estamos fazendo, esperamos que essa emenda constitucional passe e a gente possa, então, manter a segurança da propriedade no Brasil. É uma discussão que está por todo o Brasil aí, conflitos em toda hora, e nós precisamos trabalhar. Mas, na verdade, isso é um programa de governo, né, que chegar a 25% do território brasileiro como terra indígena. É claro que por trás disso está a madeira, né, tá os minerais, está a questão das hidrelétricas, né? Está a questão dos arrendamentos, que você desapropria os agricultores, depois arrenda suas terras, às vezes para o próprio produtor, e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Então é todo um processo que nós precisamos clarear, e é isso que nós vamos fazer. Inclusive, eu quero trazer aqui para Chapecó uma audiência pública, né, com essa comissão especial da Emenda Constitucional 215 para nós discutirmos todo o nossa região da questão indígena. E eu acho que é interessante, deputado, porque passa informações também para a comunidade com relação a essa questão indígena produtor, né? Falta informação também, né, Falta. Deputado? Nós que moramos na cidade, às vezes achamos que não, mas os coitadinhos dos índios têm que ter as terras. Não é a questão deles, não é terra. É a manipulação, eles são, na verdade, usados. Manipulados. Né? Por ONGs, inclusive. Por ONGs, pelo CIMI, por uma série de grupos, né? Que estão interessados em outras coisas que não é tratar os índios. Os índios estão aí, passando fome, né? Sem ter o trabalho, vivendo de cesta básica. Você pode ver a exploração infantil nas ruas, né? Você vê todo dia aí os indígenas, criança, né? Pedindo esmola, vendendo inclusive na questão sexual também. Exato. Também são exploradas. As mulheres são exploradas. Você não vê um indígena adulto nas sinaleiras pedindo alguma coisa. Você vê as crianças e as mulheres, né? E também a exploração, a doença, enfim, nós precisamos tratar dos nossos indígenas como brasileiros, temos que dar atenção para eles, temos que dar saúde, educação, incluí-los na sociedade e não simplesmente criar uma área de terra, abandoná-los, né, para que eles possam sobreviver. Eles não têm essa cultura de produzir. Então, nós precisamos fazer com que eles tenham a sua atividade, sejam reconhecidos como brasileiros e a gente possa, então, trabalhar com uma política indigenista realmente que trate do índio e não de terras, tirando terras dos legítimos proprietários, que são os nossos agricultores. Veja, hoje, quem tem o azar de ser enquadrado com uma área dessa, ele é expropriado, ele perde sua propriedade e só é indenizado pelas benfeitorias. Embora, né, a lei é bem clara, dizendo o seguinte, que quando a expropriação é de pequenos produtores, eles têm que ser reassentados num sistema de reforma agrária. Então, veja a incoerência que nós temos. Nós estamos gastando para tirar os agricultores, que são legítimos proprietários, entregando para os indígenas que não vão produzir, e depois ainda tem que comprar uma área de terra para assentar esses mesmos agricultores em outro lugar. Não seria mais fácil o governo comprar uma área de terra, assentar esses índios que estão lá? Porque, na verdade, nós temos aqui cidade de Trentinho, Pinhal, outras áreas que têm muita área, né, e poucos índios, e não é preciso você expandir mais áreas, como o Supremo Tribunal Federal diz, não se expande mais áreas.
o ano de você estar lá e que tem direito é 5 de outubro de 88. Infelizmente, né, as pessoas entendem diferente e levam para outro lado, e nós temos decisões judiciais, inclusive, que avalizam esse tipo de decisão, que é lamentável e nós precisamos modificar, e o Congresso Nacional está atento para fazer isso. Muito bom, que bom que o senhor está atento nessa ação também, nessa relação das demarcações, inclusive sobre ONGs. O Ministério do Trabalho também acabou sendo atingido. Tomara que o ministro Manuel Dias não seja prejudicado, né? Porque ONGs atrapalharam o trabalho no Ministério do Trabalho, inclusive ONGs que não fazem um bom trabalho, tem ONGs que fazem, outras não, afetaram o Ministério do Trabalho e os convênios estão todos suspensos por 30 dias. Vamos ver o que acontece também com relação a isso, mas o negócio é esperar porque está em andamento essa questão. Bom, deputado, vamos fazer uma leitura aqui da política de Chapecó agora no final do nosso programa. Eu não gosto muito de fofoca política nem de zum, né? Isso aí a gente deixa lá para a boca maldita, porque lá falam tudo e daqui a pouco você quer confirmar uma informação, ninguém disse nada. E eu não gosto muito de trazer uma pessoa aqui, política, fala determinado assunto, aí daqui a pouco eu trago outro e faço a mesma pergunta e isso vira uma fofoca política de tempo. Tinha uma pessoa que fazia muito isso num determinado programa, não deu certo, né? E eu não costumo fazer isso. Agora, deputado, qual é a sua visão dos assuntos da política, notadamente em Chapecó, com relação ao PMDB? Após reunião recente, foi definido vários candidatos. O Nilson Macieski se coloca como candidato a deputado estadual. E a prefeito, vice Luciano Buligon, disse que quer deixar de ser coadjuvante e se candidatar a prefeito em 2016. Qual a sua leitura disso? Olha, Casimiro, eu acho que o PMDB do Brasil e de Santa Catarina não viu a voz das ruas, que é você buscar uma proposta que venha de encontro à nossa sociedade, você fazer renovação, você trabalhar com grupos que realmente possam trazer uma proposta para a sociedade, um programa diferenciado do que está aí. Hoje, o PMDB não tem proposta nacional, não tem proposta estadual, né? E o município também, aí cada um faz a sua parte do jeito que lhe achar. E com isso, então, nós entendemos que realmente o PMDB tem que ser reciclado, tem que reformatar. Eu acho que o PMDB agora, nós vamos ter convenção dia 23, 24 de novembro, né? Deveria buscar uma pessoa aí que não tem todo, né, esse ranço, essa trajetória passada, e trazer umas pessoas que venham renovar realmente o partido, trazer uma nova proposta para o partido. Então, assim é que nós temos que abrir, democratizar os partidos, porque, veja bem, nós falamos tanto em democracia, mas a democracia é fora do partido. Dentro do partido tem os donos do partido, que faz com que isso aconteça. É assim o PMDB nacional, que é refém do PMDB do Sarney, do Renan, do Nordeste, né? Agora tem deputados federais lá que não apoiam mais o governo, né, deputado? Também tem isso, né? São quantos? Tem. O senhor não tem Olha, nós estamos assim, a discussão interna, nós somos 80 deputados federais do PMDB, e o dia assim que está dividido a bancada, né? Se apoia, não apoia, como é que vai ser, não vai ser. Mas, na verdade, assim, a política nacional hoje está zerada. Todo mundo está esperando o que vai acontecer com a política para manter as coligações, se continua o PMDB na base do governo, continua. Tem uma corrente forte para que o PMDB saia. Nós ainda temos a esperança de buscar uma proposta nova, um candidato novo de renovação que seja do PMDB, que poderá ser candidato a presidente da República. E aí a discussão das coligações, né? O que acontece? Quando você busca lá, são 37, 38 partidos que hoje estão no Brasil, você faz essas composições, depois não há quem governe. Tanto no município como no Estado da União, você tem que dar um pedaço para cada um, você tem 10 governos, 20 governos dentro do próprio governo. Isso é ruim, porque todo mundo quer um pedaço, quer uma participação, e o prefeito, o governador, o presidente da República vai ter que ceder e não vai conseguir governar. E fica atrelado, né? Atrelado, implantar o seu programa de governo. Eu acho que as coligações tinham que acabar, cada partido mostra o seu programa, vai lá, faz a sua proposta, a população elege e ele vai implantar aquele programa que ele tem, inclusive, de colocar, registrar nos cartórios hoje, né? Infelizmente, isso não é levado muito em conta. Então, aqui em Chapecó também é assim. Eu acho que as candidaturas agora são precipitadas, né? O próprio Luciano Buligão é vice-prefeito, né? Ele passa por um processo aí de cassação o Supremo Tribunal Eleitoral é que vai decidir, né? É uma coligação, é aquela história. O pessoal não vai ter que sair, não.
a decisão foi tomada, é um problema grave, porque a lei ela é bem clara no que você pode ou não pode fazer, quanto que você pode gastar, não pode gastar, isso está no Tribunal de Contas registrado, então é uma situação difícil, mas você tem, primeiro, a questão da publicação dos acordos, né? Publicados os acordos, você tem os embargos declaratórios. O que é embargo declaratório? Você faz a defesa, né? E fica no cargo, e aí vai ser buscado aí o recurso que vai ser decidido pelas instâncias superiores que vai andar. É isso o momento que está acontecendo. Mas é claro que tem que ser feito um trabalho muito forte em cima disso para resolver essa questão, embora, como eu disse, está materializado o não cumprimento da lei. Isso que é a dificuldade que tem que se buscar resolver. Como é que vai resolver isso, né? Mas realmente, vamos dizer assim... O prefeito e o vice-prefeito estão numa saia justa nesse momento de resolver isso, mas tem, né, o recurso de buscar aí na justiça aquilo que é a decisão final, que ainda não veio, né? Então, essa é a situação. Mas eu entendo, sim, que o Brigão está num momento assim, fora da hora, fora de foco, né? De tomar uma decisão de eu sou candidato, todo um processo que vem pela frente, e o partido também tem que discutir a sua convenção em novembro, né? Tem que discutir a convenção daqui a 4 anos, né? 3 anos a municipal, e passar por todo um estado de renovação. Eu, particularmente, estou lutando, e o pessoal sabe disso, para ter candidato próprio ao governo do estado, né? O nosso candidato é o Mário Mariani, Dário Berg, o pessoal que está aí, Paulo Afonso, sei lá, quem tiver interesse em ser candidato, mas o PMDB não pode mais ser coadjuvante de um processo de eleger senador, governador e ser o maior partido do Estado. Já aconteceu a nível nacional, que nós estamos apoiando outros partidos, elegemos outros partidos, não temos candidato. Se nós continuarmos não tendo candidato, vai acontecer com o PMDB de Santa Catarina o que está acontecendo com o PMDB nacional, né? Ficamos de coadjuvante, cada vez perdendo mais adeptos, né? Simpatizantes, e o PMDB vai acabar sendo, né, um partido aí, não de aluguel, porque ele tem uma história muito grande, mas que não vai ter uma influência devida pelo tamanho que tem, né, dentro do processo. Se você olhar a história do PMDB, por exemplo, no caso de senadores, nós começamos lá com Joyce Barreto, com Lazinho, né? Viemos aí com Pedro Ivo, viemos com o Dejanir da Pasquale, depois com o Dedequim, viemos com o Disseu Carneiro, elegemos aí com certeza Pavan, o próprio Colombo, que foi senador, Luiz Henrique agora. Então, passa pelo PMDB essas discussões de Senado e também de governador, e é claro que isso influencia a nível municipal. Mas eu diria que o quadro está aí, né? Nacional ainda está zerado, o PMDB não decidiu, vai decidir o que vai acontecer aqui no Estado, e aí, por consequência, os municípios vão se definir, né, nessa eleição, que é o ano que vem, e depois, na frente, aí será outra história, que a gente vai começar a analisar da eleição do ano que vem para frente. Eu acho que aí é o momento de você passar a discutir a questão das eleições municipais. Muito bem, 9h26, o senhor citou aí um grande político. Eu, inclusive, trabalhei na rádio dele, na Rádio Nereu Ramos de Blumenau, o Lazinho, que foi deputado e depois senador, né, deputado? Senador. E eu estava na rádio dele quando ele foi candidato ao Senado ou a deputado. E trabalhei bastante, porque naquela época as rádios podiam, pela lei eleitoral, transmitir os comícios. Então era uma festa. O seu Lazinho, que Deus o tenha em bom lugar, ele me chamava muito para transmitir os comícios que ele fazia pela Rádio Nereu Ramos de Blumenau. Era muito bom isso, viu? A gente trabalhava durante o dia e à noite ele convocava. Hoje quem vai para o comício é você. E era sempre eu. Era interessante. Não conhecia essa história do Lazinho, que foi um grande senador. Foi um grande senador, um grande político. Ele tinha um bom programa na Rádio Nereu Ramos todas as noites de política. Era um cara super trabalhador. Foi um aprendizado trabalhar na sua rádio também, lá com os seus filhos. Ele tinha 2 filhos e os 2 ainda administram lá a Rádio Nereu Ramos de Blumenau. Bom, deputado, hoje o senhor viaja para Brasília. Muito obrigado por ter vindo, deputado. Leve aí essa questão da dona Terezinha. Muito obrigado por ter vindo. O senhor é um bom político. Esperamos que o senhor continue realizando esse belo trabalho lá na Câmara Federal. O senhor que é da nossa região. E esperamos que o senhor obtenha sucesso em todas as suas pautas que o senhor tem lá em termos de Câmara Federal. Muito obrigado. Boa semana. Obrigado, Casimiro. Eu queria até colocar para você aqui, assim, nós vamos estar em Brasília, na segunda, a quinta-feira estamos em Brasília, sexta, sábado, domingo estamos na região, andando por aí, né, para frente, para trás,
e convidar você, né, e o Fábio aqui no ar para ir a Brasília. São meus convidados. Olha que prazer, que bom, parar deputado. lá em casa para vocês conhecerem exatamente o que é Brasília, o que é o Congresso Nacional, e depois passar para os ouvintes aqui da Rádio Chapecó. Exatamente. O que vocês viram lá, para às vezes tirar as dúvidas do que o pessoal Aliás, pensa, é do até que é uma o Congresso frustração que eu tenho de não conhecer Brasília, apesar de estar há quase 50 anos na profissão.